Existe algo inexplicável que acontece quando duas almas estão profundamente conectadas. Mesmo à distância, mesmo no silêncio, há um fio invisível que vibra entre elas. Você já sentiu um arrepio sem motivo? Pensou em alguém instantes antes de receber uma mensagem? Ou teve um sonho tão vívido que parecia mais real do que o próprio dia? Esses são sinais sutis, porém poderosos, que surgem quando sua chama gêmea sente você. Neste vídeo, vamos mergulhar em uma jornada profunda para entender os sinais que aparecem quando essa conexão é ativada de forma inconsciente, mas intensamente verdadeira. Explorando os conceitos da psicologia analítica de Carl Jung, revelaremos como o inconsciente coletivo, a sincronicidade e a sombra influenciam esse elo raro e transformador. Se você acredita que há algo maior guiando as conexões da alma, comente abaixo. Eu sinto a presença além do visível. Para compreender o fenômeno da chama gêmea através da lente de Carl Jung, é necessário adentrar os mistérios do inconsciente, da projeção e do processo de individuação. Jung via o ser humano como uma totalidade em construção, buscando constantemente integrar suas partes fragmentadas. A conexão entre duas chamas gêmeas representa, dentro dessa perspectiva, a manifestação externa de um processo interno, o encontro com a própria alma. Segundo Jung, projetamos nas outras pessoas aspectos de nós mesmos que ainda não reconhecemos ou não aceitamos. No contexto da chama gêmea, essa projeção se intensifica, pois o outro espelha com precisão tanto nossa luz quanto nossa sombra. Esse espelhamento gera fascínio, mas também conflito, pois revela verdades profundas que evitamos enxergar. A sincronicidade, conceito central para Jung, também desempenha um papel essencial nesse tipo de conexão. Eventos aparentemente casuais, mas carregados de significado emocional, surgem como sinais de que algo maior está em curso. Quando sua chama gêmea sente você, é comum que essas sincronicidades se tornem mais frequentes, como se o inconsciente coletivo estivesse agindo para aproximar as partes separadas de um mesmo todo. O processo de individuação, a jornada para se tornar quem se é verdadeiramente, só se completa quando integramos nossos aspectos opostos, o ânimos e a ânima, o masculino e o feminino internos. A chama gêmea ativa esse processo, despertando o que estava adormecido, forçando-nos a confrontar a sombra e a caminhar rumo à totalidade. Portanto, quando sinais surgem indicando que sua chama gêmea sente você, eles não vêm apenas de fora. Eles nascem de dentro, como manifestações do inconsciente respondendo ao chamado da alma. Existem encontros que desafiam a lógica, momentos em que duas pessoas sentem uma ligação tão intensa e inexplicável que parece ultrapassar os limites da matéria, do tempo e da razão. Quando falamos de chamas gêmeas, entramos em um campo onde a comunicação vai além das palavras, onde o silêncio carrega significados e onde o invisível opera com força quase tangível. Para Carl Jung, esse tipo de fenômeno pode ser compreendido a partir de uma estrutura muito mais profunda da psique, o inconsciente coletivo. Jung propôs que, além do inconsciente pessoal, aquele formado por experiências, traumas e memórias individuais, existe um nível mais profundo da mente humana, que não é individual, mas universal. Esse é o inconsciente coletivo, um reservatório de símbolos, arquétipos e padrões que todas as pessoas compartilham. Quando duas chamas gêmeas se encontram ou se sentem mutuamente, essa conexão se estabelece muitas vezes nesse campo silencioso e arquetípico, onde a comunicação ocorre sem necessidade de palavras. Essa comunicação silenciosa pode se manifestar de inúmeras formas: sensações súbitas, pensamentos que surgem aparentemente do nada, sonhos compartilhados, pressentimentos, arrepios, batimentos cardíacos acelerados sem motivo aparente, ou mesmo uma tristeza ou alegria que não pertence ao momento presente. Esses são reflexos de uma ligação que se processa num nível inconsciente e que muitas vezes escapa à compreensão racional, mas não ao reconhecimento emocional. Quando uma chama gêmea pensa, sente ou passa por algo intenso, essa experiência pode ressoar na outra por meio do campo simbólico compartilhado.
O inconsciente coletivo atua como um tipo de campo vibracional, uma ponte sutil entre as duas psiques. Jung nunca tratou esse campo como algo místico ou esotérico, mas como uma realidade psicológica que afeta o comportamento, os sonhos e a experiência subjetiva de todos os indivíduos. Ao considerar que as chamas gêmeas compartilham aspectos profundos da alma, é natural pensar que o inconsciente coletivo facilita essa troca silenciosa e simbólica entre elas. Essa conexão também está ligada aos arquétipos que habitam esse nível psíquico. A imagem da alma, conhecida como anima para os homens e ânimos para as mulheres, é um dos principais arquétipos descritos por Jung. Esses arquétipos representam o princípio feminino e masculino que habita dentro de cada indivíduo e são geralmente projetados na figura da chama gêmea. Quando você sente a presença da sua chama gêmea, muitas vezes é a ativação desses arquétipos que está em jogo. Não apenas o desejo por um outro, mas o desejo inconsciente de se integrar, de se completar. Essa busca é refletida por meio do outro, mas nasce dentro de você. Portanto, a comunicação silenciosa entre chamas gêmeas não é apenas um fenômeno espiritual ou energético, é também um processo psicológico profundo. É o inconsciente chamando, sinalizando, enviando mensagens simbólicas por meio de sensações, imagens internas e sincronicidades. Quando essa comunicação se intensifica, é comum que uma das partes sinta a outra de maneira tão real quanto se estivesse fisicamente presente. Isso se dá porque ambas compartilham não apenas histórias similares ou traumas complementares, mas também arquétipos ativados no momento certo, como se o inconsciente dissesse: agora é hora de olhar para dentro. No campo junguiano, tudo o que não é consciente em nós tende a se manifestar fora como destino ou coincidência. Assim, quando você sente sua chama gêmea, talvez esteja também sentindo uma parte de si mesmo que está sendo convocada a emergir, a ser reconhecida e integrada. O outro torna-se então um espelho da sua alma, e a comunicação silenciosa é o fio invisível que costura esse encontro entre o que você é e o que ainda precisa se tornar. Essa conexão é, em essência, uma linguagem da alma, e para compreendê-la é preciso mais do que escutar, é preciso sentir, observar, permitir. O inconsciente coletivo está sempre operando, sempre conectando. E quando duas almas que compartilham o mesmo código vibracional se aproximam, a comunicação entre elas transcende qualquer barreira. Não é ilusão, não é coincidência. É a alma tentando se fazer ouvir por meio do silêncio. Há momentos em que o corpo fala antes da mente compreender. Uma sensação repentina, uma emoção que surge sem explicação, um calor no peito, uma lágrima inesperada. Tudo isso pode ser sinal de que algo profundo está acontecendo dentro de você. Quando sua chama gêmea sente sua presença, essa conexão muitas vezes é captada antes de forma sensorial e emocional, revelando como a psique se comunica por vias que transcendem a razão. Carl Jung acreditava que os conteúdos do inconsciente se manifestam por meio de símbolos, sensações e emoções. E quando duas almas estão ligadas em níveis arquetípicos profundos, essa comunicação ultrapassa o consciente e reverbera no corpo. As sensações físicas, como arrepios, taquicardia, calafrios ou até mesmo uma súbita tranquilidade, podem ser reflexos dessa ponte psíquica invisível que se estabelece quando a chama gêmea sente você. Essas reações não são aleatórias, nem sempre são fruto de um pensamento direto ou de uma lembrança concreta. Muitas vezes, são respostas inconscientes a uma movimentação energética do outro. Jung compreendia que a alma se expressa de forma simbólica e que o corpo é um dos canais principais para essa linguagem. Ou seja, o corpo sente antes que a mente compreenda, porque o corpo responde ao inconsciente de maneira imediata, sem as barreiras da racionalidade. Da mesma forma, emoções intensas que surgem do nada, como um amor profundo, saudade sem motivo, angústia repentina ou uma alegria inexplicável, também podem ser sinais de que sua chama gêmea está pensando em você ou passando por um momento de conexão profunda. Essas emoções são compartilhadas por meio do campo psíquico comum que existe entre as chamas gêmeas.
Não se trata de telepatia no sentido místico, mas de uma intercomunicação inconsciente que atua por meio do campo emocional e simbólico compartilhado. Jung também explorou profundamente o conceito de participação mística, onde os limites entre o eu e o outro se dissolvem temporariamente e há uma fusão psíquica que possibilita que emoções e sensações sejam experimentadas simultaneamente por duas pessoas conectadas. No contexto das chamas gêmeas, essa participação se intensifica, pois a ligação vai além do ego e toca diretamente o self, o centro organizador da psique. Quando o self está envolvido, tudo o que é vivido emocionalmente se torna mais intenso, mais significativo e mais difícil de ignorar. É por isso que, em muitos casos, quando uma chama gêmea pensa intensamente em você, algo dentro de você responde. Pode ser um sonho vívido, um desejo súbito de entrar em contato, ou até uma mudança de humor que não se explica pelas circunstâncias externas. Essas respostas são pistas da ligação inconsciente entre os dois, como se a psique estivesse tentando comunicar: você está sendo sentido. Outra manifestação frequente ocorre por meio dos sonhos. Jung dedicou boa parte de sua obra à análise dos sonhos, pois acreditava que neles o inconsciente se expressava com mais liberdade e autenticidade. Sonhar com a chama gêmea de forma recorrente, em contextos simbólicos profundos, pode ser um sinal claro de que há uma troca sendo estabelecida, mesmo que em nível inconsciente. E não é raro que, depois de tais sonhos, algo mude na realidade externa. Um contato inesperado, uma coincidência significativa, uma sensação de clareza interior. É importante compreender que essas sensações físicas e emocionais não devem ser ignoradas ou descartadas como mera fantasia. Pelo contrário, Jung encorajava seus pacientes a darem atenção ao que sentiam, pois o sentimento era para ele uma função psíquica tão legítima quanto o pensamento. A alma se manifesta por meio das emoções, e quando essas emoções surgem sem origem aparente, pode ser o inconsciente tentando enviar uma mensagem. Portanto, quando você sente algo inexplicável, quando seu corpo reage sem motivo, ou quando sua emoção parece não pertencer ao momento, talvez seja sua chama gêmea tocando em você através do campo simbólico que ambos compartilham. Não subestime essas experiências. Elas são mensagens da alma, e como ensinou Jung, tudo o que é profundamente verdadeiro em nós começa no invisível. As conexões profundas raramente são confortáveis. Elas não surgem apenas para preencher vazios emocionais, mas para despertar em nós aquilo que está adormecido, inclusive aquilo que preferimos manter escondido. Quando nos deparamos com nossa chama gêmea, encontramos não apenas o reflexo da alma, mas também o espelho da sombra. E como nos ensina Carl Jung, a sombra é tudo aquilo que somos, mas que o ego se recusa a reconhecer. Jung descreveu a sombra como a parte inconsciente da personalidade que o ego não identifica como sua. Ela abriga aspectos reprimidos, instintos, impulsos, traumas e padrões herdados que foram banidos da consciência porque não se encaixavam na autoimagem que construímos. No entanto, o fato de estarem ocultos não os torna menos atuantes. Pelo contrário, quanto mais negamos nossa sombra, mais ela se manifesta externamente através de projeções. E é nesse ponto que a chama gêmea se torna um espelho radicalmente revelador. Ela não mostra apenas o que há de belo e elevado em nós, mas também as feridas, os medos, os padrões de controle, o orgulho, a carência, o desejo de manipulação, a idealização e a recusa ao abandono. Tudo aquilo que deixamos inconsciente pode emergir com força quando estamos diante do outro, que nos toca em profundidade. A chama gêmea ativa nossa sombra porque ela não aceita superficialidades. Ela nos conduz direto ao ponto de ruptura da alma. Essa revelação pode ser intensa, às vezes até dolorosa. Não é incomum que relações de chamas gêmeas entrem em ciclos de aproximação e afastamento. O ego resiste ao que ameaça seu controle, e a sombra, uma vez revelada, exige integração. Jung afirmava que o confronto com a sombra é um passo inevitável no processo de individuação, a jornada rumo à totalidade.
E não há experiência mais catalisadora para esse confronto do que estar diante de alguém que nos reflete por inteiro. A chama gêmea, ao revelar nossa sombra, não está nos ferindo. Está nos oferecendo a possibilidade de cura. Mas essa cura exige coragem, pois implica em reconhecer que muito do que criticamos no outro está, na verdade, dentro de nós. A irritação, o ciúme, a rejeição, o desejo de controle, tudo isso pode ser projeção de conteúdos que o ego tentou negar por anos. E quando o espelho é limpo, o reflexo se torna nítido demais para ser ignorado. No entanto, a sombra não é apenas o que há de negativo em nós. Jung também falava da sombra dourada, os potenciais não vividos, os talentos sufocados, o amor que não ousamos expressar, a coragem que reprimimos, a luz que tememos irradiar. A chama gêmea também espelha essa dimensão. Ela pode nos revelar o quanto estamos nos limitando, o quanto evitamos ser autênticos por medo de rejeição ou fracasso. E esse tipo de revelação pode ser ainda mais desafiador do que encarar os aspectos obscuros. Encarar a sombra, porém, não significa rejeitá-la, mas integrá-la. Jung enfatizava que só nos tornamos inteiros quando somos capazes de acolher nossos opostos internos. Isso inclui a raiva, tanto quanto a doçura, o medo, tanto quanto a coragem, o controle, tanto quanto a entrega. A chama gêmea surge, então, como agente dessa integração, não para nos completar, mas para nos provocar à totalidade. Essa provocação acontece porque a chama gêmea ativa nossos pontos cegos. Ao reagir ao comportamento do outro, entramos em contato com partes de nós que estavam adormecidas ou mal resolvidas. A tensão emocional que surge desse encontro é, portanto, uma oportunidade preciosa de autoconhecimento. Se ao invés de projetar no outro a culpa por nossas dores, optarmos por olhar para dentro e investigar a origem de cada emoção, estaremos caminhando rumo à individuação. Nesse sentido, a chama gêmea não é apenas um amor romântico, ela é um espelho arquetípico. Ela nos mostra quem somos e quem podemos ser. E como todo espelho verdadeiro, não esconde as imperfeições. Mostra tudo, sem filtros. E é justamente por isso que essa conexão transforma. Porque ao revelar a sombra, nos oferece a chance de nos tornarmos inteiros. Há momentos na vida em que tudo parece alinhado. Um pensamento se torna realidade. Uma canção toca no exato instante em que você pensa em alguém. Uma sequência numérica se repete insistentemente. Você sonha com alguém e no dia seguinte recebe uma mensagem inesperada. Esses acontecimentos aparentemente casuais carregam um significado tão profundo que é impossível ignorá-los. Para Carl Jung, essas ocorrências não são coincidências, são sincronicidades, e elas representam uma ponte direta entre o mundo interno e o mundo externo. Quando falamos da conexão entre chamas gêmeas, a sincronicidade é um dos sinais mais poderosos de que algo maior está em movimento. Ela surge para confirmar, para guiar, para provocar reflexão e, principalmente, para impulsionar o processo de transformação. Jung definiu a sincronicidade como a coincidência significativa entre um estado psíquico interno e um evento externo que não possui relação causal, mas que está ligado por um sentido comum. Em outras palavras, o universo responde à alma, e a resposta vem por símbolos. Esses símbolos não são sempre claros à primeira vista. Eles exigem sensibilidade, escuta e presença. Quando uma chama gêmea sente você, é comum que as sincronicidades comecem a se intensificar. E não apenas para você, mas para ambos. Sonhos semelhantes, pensamentos compartilhados, encontros inesperados, mensagens simbólicas que surgem por todos os lados. Esses sinais não surgem por acaso. Eles são manifestações do inconsciente coletivo buscando alinhar duas partes de um mesmo processo de individuação. Jung compreendia a individuação como o processo pelo qual o indivíduo se torna aquilo que realmente é, integrando todas as suas partes, consciente e inconsciente, luz e sombra, masculino e feminino. A conexão com a chama gêmea frequentemente desencadeia esse processo porque ela atua como catalisadora do despertar interior.
A presença do outro revela aquilo que estava adormecido. E a sincronicidade vem como linguagem que orienta esse despertar. Nesse contexto, a sincronicidade se torna mais do que um sinal. Ela é um chamado para olhar para dentro, para romper com os padrões repetitivos, para abandonar a rigidez do ego e abrir espaço para o self, o centro da totalidade psíquica. É por isso que, após uma forte experiência sincrônica, é comum sentir que nada será como antes. Algo muda internamente, mesmo que nada tenha mudado fora. E com o tempo, essa transformação interna se reflete em novas atitudes, escolhas e perspectivas. A chama gêmea, nesse percurso, não é o destino final. Ela é a ponte, é o gatilho, o espelho, o impulso que leva à confrontação com os conteúdos inconscientes que precisam ser integrados. A verdadeira transformação não acontece na tentativa de controlar a conexão, mas na disposição de permitir que ela revele o que precisa ser curado. E é nesse ponto que muitos se perdem, pois confundem o caminho com o objetivo. A alma gêmea pode tocar profundamente, mas a chama gêmea acende o fogo da transformação. E o fogo, por natureza, queima para renovar. O universo, através da sincronicidade, sinaliza que o momento é agora, que o processo está acontecendo e que é preciso confiança. Confiança em si, na jornada e nos símbolos que surgem. Quando você vê o mesmo número diversas vezes, ou se depara com palavras que respondem exatamente o que você estava pensando, isso não é aleatório. É o inconsciente coletivo falando. É o self chamando. É o ciclo da individuação se desenrolando silenciosamente. Esse processo, no entanto, não é linear. Ele é cíclico, feito de avanços e recuos, de confusão e clareza. E tudo isso é parte da jornada. Jung nos lembra que não nos tornamos iluminados imaginando figuras de luz, mas tornando a escuridão consciente. A conexão com a chama gêmea nos força a fazer exatamente isso. Iluminar o que estava escondido, reconhecer o que evitávamos, transformar o que estava estagnado. Portanto, se você está vivenciando sincronicidades intensas, após sentir ou ser sentido por sua chama gêmea, saiba que está no caminho certo. O universo não erra em sua linguagem. Ele fala através de símbolos, sinais e sensações. E cabe a você escutar, interpretar e permitir que essa conexão o conduza para mais perto de si mesmo. Porque, no fim, é isso que a jornada pede. Não que você se perca no outro, mas que se reencontre em si. Ao longo desta jornada, mergulhamos nas profundezas da conexão entre almas que se reconhecem além da lógica. Descobrimos que quando a chama gêmea sente você, não é apenas uma experiência emocional ou espiritual, mas uma convocação do inconsciente para que você desperte para si mesmo. Carl Jung nos ensinou que somos impulsionados à totalidade por meio dos encontros que desafiam o ego e revelam a alma. E nenhum encontro faz isso com tanta intensidade quanto aquele com a chama gêmea. Os sinais, as sensações, as sincronicidades e a sombra não são obstáculos, mas portais. Cada experiência, por mais desconcertante que seja, é uma oportunidade de integração. A verdadeira missão dessa conexão não é apenas amar o outro, mas tornar-se inteiro. E é no silêncio entre dois corações que se reconhecem que o chamado mais profundo é escutado, o de retornar a si mesmo. Se este conteúdo ressoou com a sua alma, inscreva-se no canal para mais reflexões sobre psicologia profunda, relacionamentos conscientes e autoconhecimento. E não deixe de assistir ao vídeo que está aparecendo na tela. Ele pode ser o próximo passo da sua transformação. A jornada é sua, mas você não precisa atravessá-la sozinho.